Eu tenho a honra de chamar Arthur Chechel, Ednei Silvestre e a nossa mediadora Simone Magno para começar essa conversa. Boa tarde. Meu nome é Simone Magno, sou jornalista, escritora, trabalhei muito tempo com livros, tinha um programa na CBN, alguns de vocês podem já ter escutado. Por isso eu estou aqui nessa mesa, convite da Mânia, quem eu agradeço imensamente. É uma honra estar aqui no Café Literário com vocês. A gente vai começar, então, a mesa Livros Além dos Livros, que vai falar um pouquinho sobre o processo de adaptação das histórias que a gente tanto ama para outros veículos, né, para o teatro, para a televisão, para o cinema. E eu vou começar apresentando os nossos convidados que estão aqui. Arthur Chechel, jornalista, dramaturgo, escritor, colunista do jornal o Globo, comentarista da Globo News e da Rádio CBN. Ele é autor do livro de crônicas Torcedor Acidental, das biografias Janete Claire, A Usineira dos Sonhos, e Hebe, a biografia. Esse último foi base para o espetáculo Hebe, o musical, escrito pelo próprio Chechel. E ele também escreveu outros musicais para o teatro, como Cartola, O Mundo é um Moinho, e Bibi, Uma Vida em Musical. Fez várias adaptações, a mais recente, A Cor Púrpura, que estreou ontem, aqui no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes, aqui pertinho. O Ednei Silvestre é jornalista e escritor, está lançando seu 5º romance, O Último Dia da Inocência. Ele é autor de Se Eu Fechar os Olhos Agora, que em 2010 levou os prêmios Jabuti e São Paulo de melhor romance. O livro virou minissérie esse ano. O segundo livro, A Felicidade é Fácil, também vai virar minissérie e filme. Não? Ele é autor ainda dos romances Vidas Provisórias e Boa Noite a Todos, além de um volume de contos, Welcome to Copacabana, e das peças Casa Comigo, O Brilho por Trás das Nuvens e Sara, em São Paulo, e de livros sobre jornalismo. Tem obras publicadas na Inglaterra, França, Alemanha e outros países. Eu queria que a gente começasse falando um pouco sobre as inspirações de vocês para as histórias. O Ednei, todo mundo vê na televisão, repórter, é um grande contador de histórias, também na telinha, né? Foi correspondente da TV Globo, cobriu, inclusive, os atentados de 11 de setembro, e os romances dele têm sempre um pano de fundo histórico, assim, muito representativo. Esse novo livro, O Último Dia da Inocência, se passa em um dia emblemático em 1964, às vésperas do golpe militar, no dia do comício da Central. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado a todos por estarem aqui. Ali fora, vendo esse público extraordinário, eu pensei que eu tenho que dizer uma coisa que eu imaginei que eu nunca fosse precisar dizer, mas vou dizer, que é para nós: abaixo a censura, abaixo a ditadura e abaixo esses tempos sombrios. Saem de nós. Esses tempos sombrios que já se anunciavam há algum tempo por aqui, acho que empurraram a criação do Último Dia da Inocência. Ele, o personagem, o narrador, como nós, ele é um joguete dos acontecimentos, das decisões políticas e econômicas. E eu sempre acho que nós, autores brasileiros, falamos pouco disso e que a gente tem que falar mais do Brasil. Daí vem a minha inspiração. Chechel, você tem um universo, a cultura, principalmente televisão brasileira, que é assunto de boa parte das suas colunas também, e também o assunto principal das suas adaptações. Queria que você falasse um pouco. Então, eu costumo dizer que eu sou da primeira geração que foi cuidada por uma babá eletrônica, né? Eu chegava em casa e, em vez de ter uma babá para cuidar de mim, eu ligava a televisão e ficava ali parado na televisão. Então, eu fui criado vendo TV e gostando de TV. Então, quando eu tive a oportunidade de escrever
em suplementos culturais, em editorias de cultura, eu naturalmente fui para essa área de televisão, que eu gosto muito de fazer. Mais recentemente, eu tenho um trabalho em teatro, mas a minha formação toda foi com TV. E sobre inspiração, Simone, eu vou te falar, foi o caso do Hebe também, e acho que 95% da minha obra literária e dramatúrgica foi encomenda. Então, a minha inspiração é em encomenda. Eu até tenho uns projetos particulares, mas não tenho tempo de fazer, porque aparece alguma encomenda e eu faço primeiro. Então, os musicais que eu escrevi foram encomendados, os livros que eu escrevi foram encomendados. Eu sempre gostei da Hebe, acho que a Hebe dava uma boa história, mas não fui eu que tive a ideia, foi a editora que me procurou para escrever a história da Hebe. Não tem nada que eu tenha escrito que eu não tenha gostado de ter escrito, mas não fui movido por uma necessidade de escrever. Foi tudo encomenda. Agora, especificamente, no caso da Hebe, você fez um trabalho grande de pesquisa. A Hebe estava viva ainda, né? Não, Quando já você tinha começou, morrido. já tinha morrido. Mas aí você fez o livro e imediatamente você escreveu a peça. Como é que foi trabalhar com essas duas linguagens? Quase imediatamente. Na verdade, há um projeto ainda em execução da família da Hebe de fazer várias coisas, né? Então, teria essa biografia, teria um musical, teria um filme, teria uma exposição, teria um livro de fotografias, teria um documentário. E há mais ou menos 4 anos atrás, eles encomendaram já para várias pessoas cada um desses projetos e me chamaram para fazer a biografia. E depois, na hora da adaptação para o musical de teatro, não seria eu a pessoa, tinha um outro autor já convidado, mas ele não fez, e aí, quando chamaram o Miguel Falabella para dirigir, o Falabella que me chamou para escrever, e eu acabei participando de 2 projetos, mas, em princípio, seria só o livro. Quer dizer, eu acho que quem sabe o que é um trabalho de adaptação é o Ednei, porque ele teve um romance que depois foi escrito por outra pessoa para uma outra plataforma, uma outra linguagem. Na verdade, qual é o trabalho de escrever uma biografia como Hebe? É um trabalho de pesquisa, né? Então, eu mergulhei na vida da Hebe e durante um tempo era só isso que passava na minha cabeça. Eu tive a sorte de ter conhecido uma fã da Hebe que tinha um álbum de recortes que ela fez desde o dia que a Hebe iniciou sua carreira artística até a morte. Então, eu já tinha registrado em recortes de jornal toda a vida da Hebe mesmo. Eu só tive que apurar infância, adolescência. E aí, quando foi transposta para o teatro, teve um trabalho que eu já eliminei, que foi o trabalho da pesquisa. A pesquisa toda tinha sido feita para o livro, né? E se você pensar em diferenças, realmente é um trabalho muito diferente, porque tanto o musical quanto o livro são biografias tradicionais, cronológicas, né? Começam com a Hebe nascendo e terminam com a Hebe morrendo. Só que, quando você escreve o livro, eu acho que, naturalmente, a ideia é ser detalhista, não é? Então, a Hebe estudou no colégio tal. Será que eu consigo o boletim de notas da Hebe no 4º ano primário? Eu acho que o autor acha que isso valoriza o trabalho de pesquisa. Então, você procura ser detalhista, procura se estender, né? Eu fiquei muito encantado, meio descobrindo, porque a Hebe tem uma vida muito manjada também, né? A parte de cantora dela, né? A trajetória de cantora dela. Então, fui muito nisso. Aí eu ouvi todos os discos da Hebe e buscava as letras para saber que tipo de música ela cantava. Quando você vai para o teatro, nessa linguagem, nessa narrativa tradicional que a gente pretendia fazer, uma biografia cronológica, é o oposto desse trabalho. É tudo mais... Eu não quero falar a palavra superficial, mas você não pode ser muito detalhista, porque você tem muita história para contar e vai ter que caber em 2 horas. Você pode... A leitura não tem um tempo para você ler, né? Se bem que meu livro é tão pequenininho que eu acho que você lê em 2 horas também.
mas a peça tem que ser 2 horas. Então, você vai pulando coisas, selecionando o que vai valorizar, o que vai caracterizar mais a personalidade dela. Então, você deixa de ser detalhista, e eu vou arriscar dizer que é quase superficial, que é para poder caber ali naquele tipo de narrativa. Mas, às vezes, até funciona mais, porque, contar só um exemplo rapidinho e paro, Ednei. Por exemplo, a Hebe foi muito amiga na juventude... Não pare não, que eu estou adorando ouvir. A Hebe foi muito amiga do Mazzaropi na juventude. Trabalhou com ele, fazia turnês pelo país com ele. E aí o livro conta isso, etc. Quando eu cheguei no teatro, eu tinha uma cena da Hebe com o Mazzaropi, que é um filme que ela fez, já uma cantora consagrada, e ela tinha participação num filme que o Mazzaropi dirigia. Então, aqui no livro, são várias páginas de Hebe com o Mazzaropi. No teatro, eu tinha uma cena, que era um filme, né, uma fala do Mazzaropi, e a Hebe cantava e acabou a cena. Então, não que eu fiquei frustrado, mas toda a importância do Mazzaropi na vida da Hebe, eu acho que está bem descrita no livro, na peça se resumia a uma cena. Aí o que aconteceu? Aí você tem lá, eu acho que teatro não é o que você escreve. O texto teatral é só o pontapé inicial, né? O teatro começa a se criar quando o diretor interpreta o teu texto, quando os atores interpretam a visão do diretor, quando o figurino vai vestir esses atores, aí você forma a obra teatral. Então, o musical Hebe tinha muitos personagens, e a gente não podia ter tantos atores quanto os personagens tinham. Então, a gente já sabia que alguns atores iam coringar, que a gente vão ser coringa, né? Ou se fazer mais de um papel. Então, tinha um momento em que a Hebe cantava numa boate, anterior a esse filme que ela fez com o Mazzaropi. Tinha um momento em que a Hebe cantava numa boate, então tinha lá um coringa que ia só apresentar a Hebe para o público, e a Hebe ia entrar e cantar, e começava a ter uma cena com a plateia. O Miguel Falabella, dirigindo, ele botou para ser o apresentador da boate o Mazzaropi. Né? Aí já tinha 2 cenas com o Mazzaropi na peça. E depois ele descobriu um número musical que o Mazzaropi fazia com a Lolita Rodrigues, que estava na peça, e ele falou, eu vou botar esse número aqui, que é muito divertido. Aí o Mazzaropi acabou sendo um grande personagem também no musical, apesar de, originalmente, no texto que eu escrevi, não era. E o ator que fez o Mazzaropi acabou ganhando o prêmio de melhor ator coadjuvante do ano em São Paulo. Então, acabou que, por causa da direção, que faz parte da adaptação, era isso que eu queria contar, por causa da direção, o Mazzaropi acabou tendo um papel, para quem for conhecer a vida da Hebe no teatro, tão importante quanto ele tem no livro, embora, quando eu tenha escrito a adaptação, eu não tenha dado essa importância. Né? Era isso. Muito legal. Ednei, você também teve uma mostra dessas soluções assim, né, dramatúrgicas com um personagem na minissérie que não existe no livro, né? Eu tive a sorte de ter acompanhado anos antes. Tem um livro que eu gosto muito, que é O Paciente Inglês, e que Hollywood comprou, queria filmar. E quando apresentaram, eu conheci o Ondati, né, o Marco Ondati, o autor, e quando apresentaram como um projeto para Tom Cruise, Demi Moore e, não me lembro, Uma Thurman. Aí ele não aceitou, o produtor, Salzentes, não aceitou, e o próprio autor resolveu fazer a adaptação. E era uma adaptação que parecia impossível, porque o paciente inglês, no livro, ele está sempre drogado. Sempre drogado. Então, as memórias dele podem ser falsas, podem ser memórias da droga, da heroína. Então, eu acompanhei isso, o filme é lindo, não sei se vocês viram, um belíssimo filme. E aí, quando o Ricardo me propôs adaptar o Se Eu Fechar os Olhos Agora, eu tinha falado com ele de uma outra adaptação, de 12 contos,
que eu sugeri adaptar para, enfim, uma minissérie de 12 capítulos. E aí, quando ele me propôs, um dos primeiros comentários que ele fez foi: é um livro de memórias, né? É um livro em que alguém se recorda e começa se recordando. Se eu fechar os olhos agora, eu ainda posso sentir o sangue dela grudado nos meus dedos. Recordação de décadas atrás. E é um romance quase memorialista, né? E ele falou: essas memórias têm que ter imagens, né? Essas situações têm que ser recriadas. Ele não pode apenas ter um voice-over em cima do que ele estaria escrevendo ou digitando, enfim. Então, ele começou, ele propôs, foi imediatamente aceito, e nós conversamos sobre uma experiência que ele não tinha, que era a vida em cidade do interior, aqueles tempos. Ele conhecia as canções, os boleros, mas a vida mesquinha, por um lado, e ideal, por outro, não fazia parte do universo dele, que é um rapaz do Rio de Janeiro. Então, conversamos, e uma das coisas que eu sublinhei para ele foi: era uma cidade de amores tristes. Mas eu falei essa frase no meio da frase, não falei com esse tom. Era uma cidade não falei isso, falei, era uma cidade de amores tristes, né, das pessoas que não podem se expor, não podem revelar, então ficam sufocadas pelo machismo, pelo racismo. E o Ricardo, então, fez assim. Ele escrevia um capítulo e ele me mandava. E logo no primeiro capítulo, ele solucionou, para quem não viu a minissérie, ele solucionou essa frase inicial: se eu fechar os olhos agora, ainda posso sentir o sangue dela grudado nos meus dedos, com uma cena da Anitta correndo. E por aí foi. E quando eu li, eu comecei a ficar fascinado. E eu terminei louco para saber do segundo capítulo. Como é que ele ia solucionar? E ele foi assim, ele começou a matar pessoas a cada capítulo. Uma vez até eu estava com ele indo para o Projac, a gente acompanhou o laboratório com os atores, eu falei das minhas experiências, falou-se muito da opressão, mais do feminicídio, mas da opressão da mulher naqueles tempos, que ele sublinhou muito bem, quando havia a figura do lavar a honra com sangue. Você tinha uma permissão para matar sua mulher, sua amante, sua filha, se ela o envergonhasse, se ela trouxesse vergonha à família. Era o direito de defesa da honra, né? Chamava isso? É. Pois é, e assim foi durante um longo tempo. E esse medo, essa opressão, paira sobre a minissérie. Eu acho com muito mais força do que no romance. De outra forma, está na figura da mulher do prefeito, que, se for descoberta, eu vou dar spoiler. Ninguém reclamou, então. Se a mulher do prefeito tiver revelado o caso que ela tem com o rapaz negro, aí essa frase é do Ricardo, quando ela diz: ele me mata e destrói a vida das minhas filhas. A vida das meninas estaria destruída se isso fosse revelado. E aí surgem os outros casos, a origem do racismo, a origem do crime que está no racismo. E conforme ele ia me mandava, eu ficava cada vez mais fascinado. E aí, lá pelo capítulo 3, talvez, se não me lembro, surgiu a mulher do industrial, que tinha se tornado o homem mais poderoso. Eu não tinha escrito. O texto, por enquanto era o texto. Não, ele me mandava o texto. Já o texto. E quando ele mandou o texto, surgiu essa pessoa. E essa pessoa surgiu muito das nossas conversas sobre figuras da vida real, que eram de origem muito humilde, em Copacabana, ou em Santa Catarina, onde quer que fosse, que acabavam transformadas em grandes damas através de concursos de Miss. E ele criou uma Miss, ele criou a ex-Miss Distrito Federal,
que faz um tipo sofisticado, é a Mariana Ximenes, que interpreta o papel. Faz um tipo sofisticado, que anda com camisolas, não sei o quê, ouve, não é Bárbara, não, ouve Dalilá, etc. E, na verdade, ela é uma moça de Copacabana, filha de porteiro. Mas ela tem a visão mais contemporânea do mundo. Essa é a Dalgisa. E a Dalgisa está tão bem integrada na adaptação do Ricardo, que algumas pessoas que foram ler ou reler, se fecharam os olhos agora, ficaram procurando a Dalgisa sem encontrar a Dalgisa, porque a Dalgisa é uma criação da minissérie. Isso é uma das partes interessantes da adaptação. E a outra, que é uma situação que Chechel conhece bem, conforme o elenco vai sendo escalado, e a escalação de elenco é um jogo de xadrez, porque, sei lá, convidam fulana, e a fulana não pode aceitar, porque quando a minissérie entrar no ar, ela estará na novela das 9. Então, tem que entrar cicrana. E por aí vai montando, e conforme o elenco foi montado, começaram a surgir essas situações excepcionais. O prefeito com Murilo Benício, a Dalgisa com a Mariana Ximenes, o doutor Geraldo com o Gabriel Braga Nunes. E a minha grande felicidade, que eu sempre desejei, foi o Fagundes no papel do Biratã. E aí, quando você... Fagundes... é interessante isso. Assim, quando o Ricardo ligou para o Fagundes, estava em Buenos Aires, sei lá onde, e convidou, ele falou, é claro que esse papel é meu, esse papel sempre foi meu, porque ele tinha sido o leitor do audiobook. Então, para ele, o Biratã era dele. Eu achei interessante isso. E a outra coisa que eu acho que deu uma vida excepcional para a minissérie foi... Tem várias restrições para você filmar com menores. E há cenas de grande violência. E você não pode nunca filmar menores junto com uma mulher que foi assassinada a facadas e teve um dos seios cortado. Então, tem complicações práticas nessa gravação. E a decisão do Ricardo e do Silvio de Abreu de ter meninos daquela idade fazendo aqueles papéis foi, acho que, a cereja do bolo. E aí entrou a produtora de elenco, que é a Vanessa Veiga, que encontrou esses dois meninos. Fez teste com os meninos e surgiram o Eduardo, interpretado pelo Xande Valois, e o Paulo pelo João Gabriel da Aleluia. E aconteceu uma coisa muito legal, muito emocionante para mim, quando eu cheguei num das primeiras leituras, né? Tem o elenco inteiro, aí os dois meninos estavam do lado assim, de uma sala grande, batendo bola disfarçadamente, para não atrapalhar ninguém. Mas eles estavam sendo os meninos que eles eram, e se tornaram grandes amigos. João Gabriel está agora na novela das 9, ele é o filho do Marcos Palmeira, e o Xande está numa novela que ainda não estreou, chamada Éramos Seis. Ele é um dos filhos da Glória Pires. E é legal, assim, quando o elenco acerta, eu acho que o personagem vira um pouco também a cara daquela pessoa, né? Tem essa sensação, acho que o público tem essa sensação com vários personagens, e eu queria saber de vocês também, se tem isso. Você, com esse acerto, por exemplo, do Fagundes, como você estava esperando que fosse ele, você imaginava aquele personagem que você escreveu com aquela cara, e para você, daqui para frente, ele vai ter aquela cara? Passou a ter. Agora, assim, quando eu penso no Paulo, o Paulo é o João Gabriel. Quando eu penso no Biratã, é o Fagundes. Quando eu penso no Eduardo, e por aí vai. Há mais do que uma contribuição, uma intervenção. E Chechel e eu conversávamos lá fora sobre o papel do Falabella na direção do Hebe e dos adendos que ele foi fazendo. O Manguinho, o Carlos Manga Júnior, fez muito disso. Ele fez uma composição no ar, né? uma composição sombria daquela cidade, para transmitir justamente além
dá apenas nostalgia. Ai, que linda, uma cidade do interior, tão bonitinha, a igreja, as ruas de paralelepípedo, os meninos de bicicleta. Sim, e por trás disso, um complô, né? Os poderosos querendo interferir e interferindo na vida e na morte dos cidadãos. Como o Falabella contribui enormemente no caso de Hebe, né? O Falabella é muito engraçado. Ele, antes de fazer qualquer coisa, ele falou assim, não, você tem que fazer uma abertura. Se a gente tiver a abertura, já está tudo resolvido, basta a abertura. E ele imaginava lembrei o gênero agora, uma abertura, music hall francês, que eu nunca vi na vida, não sei como é que é um music hall francês, mas fui atrás do que seria uma abertura de music hall francês. Enfim, era um grupo de vedetes entrando em cena e chamando o espectador para assistir à vida da Hebe. O espetáculo se passava num estúdio de televisão onde a vida da Hebe era contada. E nessa abertura, eu botei algumas coisas de televisão. Então, tinha uma chamada, um intervalo comercial, entrava uma garota propaganda e fazia uma graça ali ao vivo. Né? Tinha um noticiário, tipo Repórter Esso, tudo na abertura, com as vedetes circulando em volta. Um noticiário do Repórter Esso, que aí você localizava quando é que o espetáculo se passava, e tinha uma edição de um programa de perguntas e respostas, que não vejo ninguém mais velho do que eu aqui, mas tipo Céu é o Limite, né, que era um programa era um programa de televisão do final dos anos 50, em que você ia lá responder sobre geralmente sobre uma determinada pessoa, um vulto da história, né? E eu fiz aquela cena em que era uma fã da Hebe Camargo que ia responder sobre a Hebe Camargo, só para aquela abertura music hall que o Miguel tinha imaginado. E peguei uma música de music hall, que era do Charles Trenet, La Mer, que alguns de vocês devem conhecer, e fiz uma versão para português, que, em vez de falar La Mer... Mas você achava que a música era um pouquinho triste? Eu achava a música deprimente, eu não queria abrir um espetáculo musical com uma música para baixo. Mas não ficou, não. Ficou um clima meio melancólico, meio nostálgico, mas era bonito. Mas eu tentava botar outras. Eu tentei várias outras músicas que não fossem La Mer. Aí o Miguel dizia assim, não, tem que ser, ó, Vem Ver, que era o La Mer, né? E aí, então tá bom, fui meio contra a vontade, fiz o Vem Ver, uma letra com Vem Ver, e funcionou muito. Era o público, era aquele elenco chamando o público para ver aquele espetáculo. E tinha esse momento que era do programa O Céu é o Limite. Quando eu falo, Miguel, está pronta a abertura, ele leu, ficou feliz da vida, falou, aqui já tem uns 20 minutos, então já está resolvido uma grande parte do espetáculo, né? E aí ele gostou muito da história do programa de perguntas e respostas. Então ele dizia, mas ninguém fez isso ainda, nunca teve um musical em que a narrativa fosse feita através de um programa de perguntas e respostas. Eu falei, não. E aí eu comecei a falar, então vai ser muito bom, vai ser muito... Aí eu fiquei nervosíssimo, porque era só a abertura, não ia ter mais. E eu vi que ele tinha entendido que aquilo era o mote do musical. E aí eu transformei no mote do musical. Então, na verdade, Hebe virou Hebe o musical, a narrativa virou uma fã da Hebe, respondendo sobre ela num programa de perguntas e respostas, interrompido de vez em quando por uma garota propaganda fazendo um comercial, que era só a abertura do espetáculo, virou a narrativa, a justificativa dramatúrgica de por que a gente estava contando aquela história. Depois, um tempo depois, a peça estreou, foi um sucesso, ficou muito tempo em cartaz. Um dia nós fomos ver juntos um espetáculo de comemoração, nem sei mais do que era. E aí o espetáculo começou com La Mer, né? Vem ver, não sei o que era. Aí ele me cutucou e falou, muito boa essa tua ideia de fazer o Vem Ver em vez do La Mer. Aí eu falei, foi difícil, batalhei muito por isso.
Então, quando você tem esse tipo de trabalho que você teve com o Ricardo, eu acho que depois que fica pronto, você não sabe mais de quem foi a ideia, né? Quando dá certo, eu acho que você incorpora um pouco a ideia dos outros e o outro incorpora um pouco as tuas ideias, e quando dá certo, eu acho que você não sabe mais quem é dono do que na autoria daquilo, né? Esse trabalho é bem colaborativo mesmo, né? Mas é bem colaborativo, mas não é com o Miguel, né? Mas não é de você passar o dia inteiro tendo reuniões e resolvendo coisas. Muitas das coisas, eu trabalhei muito com ele, em TV também, e em teatro mais de uma vez. Muitas das coisas é no WhatsApp. Então nem pode ser muito extenso, né? O Miguel é um cara de muitas tarefas, então ele não tem muito tempo para ficar discutindo como é que vai ser o musical da Hebe. Então algumas coisas a gente resolvia ali no WhatsApp. O que você acha disso? Está ótimo. E manda brasa. É colaborativo, mas também não é extenuantemente colaborativo, entendeu? Tem muita liberdade e independência para ter a tua cara também, né? E a cara dele também, né? Você, Ednei, você não chegou a escrever especificamente, né, a minissérie, mas como é que foi esse envolvimento? Assim, foram reuniões? Você chegou até o final da produção ou era só a partir do texto mesmo? Eu sei de outros autores que, uma vez que eles venderam os direitos, eles foram alijados do processo. O Ricardo Linhares fez o contrário, ele foi muito generoso. Eu repito, quem escreveu foi o Ricardo, mas o Ricardo gostava de ouvir o que eu achava. Ele começou a achar interessante que eu quisesse saber dos capítulos seguintes, o que ia acontecer. E tem um momento em que há uma violência contra um dos meninos que me chocou, porque isso não estava no original, eu não imaginei que ele fosse colocar. E outras composições que ele foi fazendo, que algumas acabaram não entrando, e que me encantavam. E nesse tempo que a gente estava junto, mas repito, ele escreveu, a gente foi várias vezes aos estúdios do Globo a acompanhar, conversamos com o elenco, com os técnicos, falando das ideias de criação. E numa vez, a gente estava no carro e ele estava ao telefone e não prestei atenção no que ele estava dizendo. E, de repente, ele diz assim: vamos matar a cozinheira. Mata a cozinheira. Mata a cozinheira, mata a família dela. Não quero mais ninguém naquele lugar. E aí eu olhei para o motorista na frente. O motorista estava com um olho desse tamanho. E ele dizia assim: não quero mais nenhum deles. Não, mata a família, mas deixa ela. Ela é importante. Ele estava fazendo a supervisão de uma novela que tinha muitos personagens, além da conta, para poder... Então o Ricardo tem essas coisas, quando ele fala que vamos matar a família, ele fala muito a sério. E é uma pessoa adorável. Então foi muito fácil a colaboração, porque foi uma colaboração de ideias. E ele é muito generoso. Porque tudo isso que eu contei, que ele fazia, que ele mandava os capítulos, não é o comum. O comum é o autor pega o texto e aí desenvolve. Agora eu vou falar da Felicidade é Fácil. Se o produtor quer lhe mostrar, aí ele lhe mostra. Que foi o que aconteceu recentemente. Como que vai ser um seriado e um possível longa-metragem. Então, ele me mandou algumas ideias de roteiro, mas eu nunca conversei sequer com o roteirista, nem o roteirista comigo. Então, essa colaboração é incomum. Mas eu tenho uma experiência interessante também, que eu já adaptei já fiz a versão para a língua portuguesa de musicais estrangeiros que foram baseados em romances, né? Eu fiz Love Story, que é inspirado no romance do Eric Segal, mas aí também já é outra história, porque, na verdade, ele fez um roteiro para o cinema, que ele lançou como romance, que os produtores... Não é o mesmo do cinema. Oi? Não é o mesmo roteiro do cinema, é diferente. É muito... Não, é o mesmo.
É o mesmo. Ele fez o roteiro para o cinema e os produtores acharam melhor lançar como romance primeiro para chamar a atenção e depois, quando fizesse o filme, ter mais sucesso. E deu super certo. Mas estreou agora A Cor Púrpura, que é baseado no livro da Alice Walker, e que já foi um filme de Spielberg, e em 2005 tornou-se um musical da Broadway, e que estreou ontem aqui na Cidade das Artes. Então é muito interessante, porque você vê como foi feita a adaptação, né? O Cor Púrpura eu imagino que tenha sido um desafio muito grande para quem adaptou, porque é um romance epistolar, né? E que já é complicado de você transformar em dramaturgia visual, né? E é um romance de muitos acontecimentos, né? Ele cobre 40 anos na trajetória da protagonista, né? E que passa por muitas situações, tem muitos personagens. Uma irmã vai para a África, tem um momento que o livro vai para a África, porque a primeira parte do livro são as cartas que a Cília, que é a protagonista, escreve para Deus, para desabafar, porque ela não tem mais com quem falar o quanto ela sofre, né? Ela é abusada pelo pai, depois ela é maltratada pelo marido, ela é separada da irmã, ela não pode cuidar dos filhos. E na segunda parte descobrem-se as cartas que a irmã escreveu para ela, e o livro todo são as cartas da irmã para ela. Aí tem um flashback do que aconteceu na África, que era onde a irmã estava. Enfim, eu acho que é um livro dificílimo de você adaptar. E eu tive a chance de ver como ficou aquela adaptação. E é isso que eu falei da Hebe, que você, no teatro, tem que ser mais simples, né? Menos detalhe. Eu acho que eu descobri isso vendo a adaptação da Cor Púrpura. É tudo muito mais, eu vou repetir a palavra morrendo de raiva, superficial, entendeu? Eu acho que ela conseguiu cumpriu um grande desafio, que foi manter o caráter epistolar da obra original. Então, no primeiro ato, você tem as cartas de Cília para Deus, e no segundo ato, as cartas da Nery, que é a irmã dela, para Cília. Mas tudo tem que ser contado muito rapidamente. Então, você tem que ter... o pai abusa dela. Isso é uma cena. Na cena seguinte, ela já tem que estar em outra situação, tem que estar casado, o marido matar ela. Mas tem que... Então, a história corre muito rapidamente para cobrir os 40 anos. Só que, no caso do teatro musical, você tem você não está sendo superficial? Não está sendo profundo? Não. Você tem um truque, né, ou um recurso, que é a música. Então, toda aquela emoção que você quer pegar, ou toda a informação que você quer dar, e não tem tempo de dar no texto, você dá na música. A música realmente substitui. Então, é um processo muito interessante também, você mergulhar no que o outro fez, né? No que você tem que passar para a língua portuguesa, você acaba vendo como é que ele resolveu essa ou aquela situação. Algumas não foram resolvidas, vou falar sinceramente, né? Toda hora eu embatuco numa coisa, vendo a peça pronta já, falei assim, mas isso não podia ser assim, tinha que ser... vou contar um casinho, mas vocês não achem que a peça tem defeitos. A peça é muito boa, vocês todos deviam ver aqui na Cidade das Artes. A Cília, que é a protagonista, ela tem 2 filhos, né, que o pai, suposto pai dela, era o pai dos filhos também. E tira os filhos dela e você fica sem saber se ele matou aquelas crianças, se ele deu para alguém. No romance tem isso também. Então tem um momento na peça em que tem uma espécie de coro grego, tem 3 fofoqueiras que perpassam a peça inteira comentando o que está acontecendo. E tem uma hora que elas falam, ouvi dizer, cantando, tá? Não vou cantar, não se preocupe. Ouvi dizer que o pai delas levou as crianças lá para o mato. Aí outro dia eu estava vendo e falei assim, não, mas quando elas cantam isso, a Cília só tinha um filho, não tinha 2. Então não são as crianças. Levou a criança. Aí foi lá no original, as crianças. Entendeu? Então, a adaptadora adiantou uma ação que ela já conhecia, porque ela estava adaptando, conhecia o livro, mas que na cronologia da peça não cabia. Tinha que esperar nascer a outra criança para poder falar o que o pai fez com as crianças. Então, tem umas cascas de banana assim na hora que você faz a adaptação, né?
Como é que é esse processo Entendeu? Eu não entendi. Como é que é esse processo de adaptar também as músicas? É diferente de você adaptar o texto? É uma complicação as músicas. No caso da Cor Púrpura, é mais complicado ainda. Por quê? Por várias razões. Primeiro, são as músicas... o gênero das músicas é um gênero americano, característico do sul dos Estados Unidos. Então, você tem spirituals, você tem blues, você tem um tipo de work songs, né? Canções de trabalho, que eram dos trabalhadores da roça, que vêm dos escravos. É um tipo de música que eu acho que a língua inglesa se adapta melhor àquele gênero. Entendeu? É difícil você botar em português e não se parecer falso, né? É tão americano o blues, assim, a gente conhece o blues, o espírito. Quando você vê esses cantos evangélicos, né? É difícil, né? Good Lord, good Lord. Aí você fala, meu bom Senhor, não é a mesma coisa, não tem a mesma força, né? Então, acho que tem essa dificuldade. Você transformar crível em português uma letra de música que parece mais adequada para a língua inglesa. A outra dificuldade é que isso não acontece sempre, não, mas nesse musical especificamente, todo mundo fala que a música no musical ajuda a caminhar a ação, ajuda a definir um personagem. Isso nem sempre é verdade. Tanto que há muitos musicais hoje que você usa músicas já feitas fora do musical, né? Quando você conta a vida do Cazuza, você usa o repertório do Cazuza. Eu fiz isso, contando a vida do Cartola, usei o repertório do Cartola. Mesmo que você tente adaptar a uma situação da vida do biografado, a música não foi feita para aquilo. Então, nem sempre não casa perfeitamente. E mesmo se for uma obra original, uma dramaturgia original, não uma biografia, também... embora se diga que musical isso aconteça, nem sempre acontece. Você faz uma música bonita e põe numa cena romântica. Mas se fosse outra música bonita, caberia também naquela cena romântica. No caso da Cor Púrpura, a música realmente substitui o texto. Então, há diálogos que não são ditos, mas estão na música. Você entende melhor o perfil do personagem ouvindo a música. Você entende melhor um conflito ouvindo a música. E a ação acontece através da música. Então, desculpa, gente, você não pode viajar muito na versão. Né? Porque muitas vezes você pega que é essa música? É o fulano se declarando para fulano. Então tá, aí você faz uma música em que o fulano faz uma letra em que o fulano se declara para fulana e cabe ali também. Não precisa ser muito literal a tradução, né? Mas na Cor Púrpura você não pode fugir muito, porque senão você perde o que o autor quer dizer. Você perde a definição do personagem. Então você tem que... Por exemplo, tem uma cena muito bonita quando... E chega a ficar engessado? Eu acho que não, Ednei. Por quê? Porque não permite a criatividade? Não, acho que é um desafio maior para você exercer a sua criatividade. Não engessa, não. Você tem que continuar rimando. Você não é uma tradução literal, não é. Mas tem que ser uma tradução que repita aquilo. Não pode viajar muito. Tem que manter aquilo também, Você tem que respeitar a métrica, tem que respeitar a prosódia. Isso é uma confusão. O maestro fica furioso se você não entregar, né, o diretor musical. Às vezes ele ajuda, o diretor musical bota uma nota a mais, tira uma nota, aí te ajuda. Mas, por exemplo, no Cor Púrpura tem uma cena muito bonita quando revela-se que a irmã está na África. Aí ela é uma carta em que ela conta qual foi a sensação que ela teve na primeira vez que ela viu a África do navio, que ela estava chegando. E ela falou, eu fico até com vontade de chorar, ela fala, foi como se fosse um preto vendo o outro preto pela primeira vez. Isso está numa letra de música e eu não consegui botar. Porque tem esse problema também, o inglês é muito mais, o Ednei sabe isso muito mais que eu, o inglês é muito mais econômico do que o português, né? Então, às vezes, eles, em uma frase musical, eles dizem uma coisa que eu preciso de 2, 3 frases musicais. Eu não consegui encaixar essa frase, que tinha que ser essa frase,
É a primeira vez que um preto vê outro preto. Aí eu botei no texto da peça. Eu tirei da música e imediatamente antes da música começar, ela diz isso. Algumas coisas das letras são reproduções literais do romance. Há algumas frases nas letras originais que são... Aí eu não botei, porque aí você não consegue fazer. Né? Mas, enfim, é muito difícil você fazer. Nesse caso foi mais difícil, por essas questões específicas. Imagina, Mas é muito gostoso de fazer. Você gosta de Muito. fazer musicais, né? Adoro fazer musical e versão. Se eu puder, eu boto umas versões em musicais brasileiros também. Qual musical assim que você gostaria de adaptar para o Brasil? Não. Estou muito satisfeito com os que eu participei, mas não tem alguns que eu gostaria. Tem não sei, tem uns mais recentes da Broadway. Fun Home, você viu, Ednei? Fun Home é um musical inspirado numa história em quadrinho. Muito bonitinho. O fã de Fun Home é fã de funerária. Então é a história de uma adolescente cujo pai é dono de uma agência funerária e é meio a vida dela. Ela é homossexual e é a luta dela para poder assumir isso diante da família. Que ela é muito bonito esse musical. E tem um outro também, Dear Evan Hansen. Esse está em cartaz agora em Nova York. Que é a história de um garoto muito recolhido, muito tímido, que não é popular e que não sei o quê. E que ele inventa uma amizade com o garoto mais popular da classe dele. E escrevendo cartas, tudo na cabeça dele. E esse garoto morre. E, por alguma razão, as cartas que ele inventou, que ele escrevia para o garoto, entram na rede. E aí ele vira o garoto mais popular da escola, porque era amigo. E aí é uma mentira, mas que resolve socialmente a vida dele, e ele não sabe como se livrar dessa mentira e manter essa felicidade recém-adquirida. É muito bacana esse também. Eu estou lembrando um outro aqui também, vou contar rapidinho, é o último. Esse é mais difícil, mas esse eu acho que é o que eu mais queria fazer aqui. The Prom. Prom, a baile de formatura, né? Que é a história de um grupo de atores de musicais da Broadway que já estão meio quarentões, de fazendo um fracasso atrás do outro. Oi? Fazendo um fracasso atrás do outro, não conseguem... No momento que a peça começa, eles estão fazendo uma adaptação... É um musical sobre Eleanor Roosevelt. Então chama Eleanor! Exclamação. Né? E é um grande fracasso na noite de estreia. Sai a crítica do New York Times e eles ficam desesperados. Qual vai ser o nosso futuro? Paralelamente, tem uma menina numa cidade do interior dos Estados Unidos que está chegando à formatura e ela tem uma namorada e ela quer, que ninguém sabe, é escondido, e ela quer levar para o baile de formatura a namorada. E a namorada aceita e diz, e nesse dia nós vamos revelar que somos namoradas. Só que a direção da escola descobre, enfim, a Associação de Pais e Mestres descobre e impede, cancela o baile para não ter esse escândalo, né? E aí vira uma questão na internet também, todo mundo apoiando, lá em Indiana. Aí esses atores que fracassaram falaram, nós temos que descobrir uma causa que nos faça ser populares e voltar a fazer sucesso. Aí descobre esse problema da menina. Então eles resolvem ir para a Indiana para fazer uma campanha, leve a sua namorada ao baile e assim eles ficarem bem na internet. Aí, quando eles chegam lá, eles acabam se envolvendo, claro, e arrependidos de terem ido por um motivo tão pouco nobre, acabam se envolvendo na causa da garota. Aí você desenvolve as duas histórias, a dos atores e a da menina. É uma delícia, é uma comédia rasgada que acaba com um beijo na boca das duas e a plateia vem abaixo, né? Que o Crivella não nos ouça. Né?
Mas é muito divertido, é muito bacana. Acho que é difícil, porque aí é uma realidade muito americana. A importância é o rito de passagem, que é o baile de formatura lá. Mas a gente macaqueia tanta coisa que eu acho que já iam entender aqui o que é um baile de formatura com essa cara, né? Você já deve assistir essas peças já imaginando, assim, o que eu ia fazer aqui nessa adaptação, Isso nessa aí. cena, já ia fazer isso. Imagino que isso deve ser mesmo. assim, né? É isso mesmo. Já vê querendo como é que vai virar isso em português, né? Dinei, você... Ainda estão na moda, voltaram à moda bailes de debutantes. Debutante, pois Juro é. por Deus. Aqui? No Brasil, nesse país, né? O Ednei é muito importante também para o teatro, porque quando ele era correspondente em Nova York, ele revelava para o Brasil muito do que acontecia lá. Angels in America, eu tenho certeza que foi uma peça descoberta primeiro no Brasil do que em muitos países do mundo, por causa do Ednei, que estava lá, que viu o que estava E acontecendo. fiquei chapado, né? É. E falei, a minha ligação com o teatro é muito antiga mesmo, porque a primeira vez que eu vi foi num circo em Valença, do Circo Teatro Universo, e eu vi 2 peças que eram estreladas assim eu me lembro, tá? Se não é verdade, não importa. Eu me lembro que a mocinha era a equilibrista e o mocinho era o trapezista. E as 2 peças se chamavam O Céu Uniu 2 Corações e O Mundo Não Me Quis. Comecei com melodramas já. Ednei, eu fiz um musical recentemente, Bibi, Uma Vida em Musical, que era a vida da Bibi Ferreira. E a Bibi, a família da Bibi é de circo. A família da avó materna é de circo. Todas as tias-avós dela são de circo, os tios-avós. A avó... Circo Queirolo chamava o circo, vem do Uruguai. Circo? Queirolo. E então a gente planejou fazer a peça num circo, né? Como se fosse um desses melodramas que o Ednei assistiu e você, só que o melodrama que nós vamos encenar hoje é a vida da Bibi. E aí a gente conta um pouquinho na abertura, igual a abertura do Web, tinha uma super abertura nesse circo, com uma música original, e aí a gente falava das peças que o circo montava. Uma delas era O Céu Uniu 2 Corações. Claro. É verdade, é. O Céu Uniu 2 Corações ainda existe na SBAT, eu acho. Alguém me falou que essa... Eu não quero ler. Eu quero só me lembrar Certamente como era. é horrível, né? Não, deve ser linda. Imagina, uma coisa meio Romeu e Julieta, né? A tua memória é que a torna pois linda. é a memória que vale, né? Bem, o Marc Levy chegou, então a gente vai... Bom que ele conseguiu chegar a tempo ainda. Então, a gente vai voltar um pouquinho aqui para falar um pouco com o Marc Levy. Vou fazer uma apresentação rápida dele. Vocês já devem saber um pouquinho, mas para quem não conhece, ele é o autor francês contemporâneo mais lido no mundo. Vendeu mais de 45 milhões de exemplares em 49 idiomas. Aqui na Bienal ele está lançando PS de Paris, esse livro que está aqui. É um livro de 2015. Ele é autor de outros 19 títulos. E o mais conhecido deles é o primeiro que ele lançou, que escreveu no ano 2000, E Se Fosse Verdade, que foi adaptado para o cinema. Alguns de vocês já devem ter visto, um filme de grande sucesso, estrelado por Reese Witherspoon e Mark Ruffalo, que conta a história de uma residente de medicina que sofre um acidente de carro, entra em coma e fica à beira da morte. O espírito dela volta para o apartamento, só que nesse apartamento já tem um novo morador que eles conseguem se ver e começam um relacionamento. E desde então ele passou a viver inteiramente da escrita e tem outros livros adaptados para o cinema na França. E eu queria, a gente quando começou a mesa falando sobre as inspirações, eu queria que você falasse um pouquinho das inspirações para você contar essas histórias dos seus 20 livros. Você começou
ficou 6 anos na Cruz Vermelha, teve empresa de informática, e com 37 anos você começou a escrever um livro, escreveu sem achar que ele pudesse ser publicado. Como é que foi isso? Well, thank you very much. First, I would like to apologize for being so late. There was an accident on the road, and it took us 3 hours and a half to come from Rio. So, once again, I'm really sorry. Inspiration comes from the small details of life, by observing, listening, and also because I believe that life has more imagination than all the writers of the world. My grandmother was telling me a grandmother who dies is a library who burns. And I believe that every human carries many stories, and the job of a writer is to steal pieces of this story and makes his own story. Agora, quando você escreveu o primeiro livro, você não tinha muita expectativa em que ele fosse ser publicado. E esse livro que você está lançando agora, o PS de Paris, o protagonista passa por uma situação parecida. Ele também trabalhava com arquitetura e escreveu um livro, por acaso a amiga leu o livro e levou para uma editora e ele acabou sendo publicado. Tem muito material assim da sua vida nos seus livros? No, I mean not that much. The only thing is that in that book, my main character is a writer, and I would say that for me, you more starts by mocking yourself before you mock the others, and so by having a main character who was a writer, it was somehow an opportunity to make laugh of myself. But the beginning of Paul's career and the beginning of mine is one of the two things that are inspired from real life. And the second thing is in the book is in the crazy interviews that he has in Korea, which somehow happened to me in Japan. I mean, not with the same consequences, but with the same very scary situation. I won't tell you what it is, because it would betray a clue of the book. Spoiler. Não tem como falar. Eu vou começar a ler algumas perguntas que chegaram aqui. A Josi Oliveira, diz que é escritora, jovem escritora, pergunta se nesses tempos sombrios vocês acreditam que haverá uma efervescência literária. Quais são suas opiniões sobre o que está acontecendo no Brasil? Vai para o Chachel e para o Ednei. Acho que é Ednei, né? Olha, eu sou... Uma vez eu fiz uma entrevista com uma escritora de novelas e
Eu queria dizer que ela era velha, mas não podia dizer que ela era velha, eu botei a calejada fulana de tal. Então, eu queria dizer, eu sou muito calejado. E eu peguei um período muito mais sombrio do que esse. Eu fui adolescente, eu fui jovem no tempo da ditadura militar. E por mais pessimista que a gente possa estar, e por mais assustado que a gente possa estar, eu ontem, por exemplo, vendo o que aconteceu aqui na Bienal, com a tentativa de censura ao livro de histórias em quadrinhos, eu pensei, uma diferença é que houve essa reação imediata. O fato da Bienal ter respondido, a gente está aqui num prédio que é da prefeitura, então você tem que ser corajoso para responder como a Bienal respondeu. O fato de a Bienal ter entrado com uma ação na Justiça para garantir que o fim de semana aconteça sem sobressaltos, o fato da Justiça ter dado uma resposta rápida a esse pedido, isso tudo eu acho que mostra que os tempos estão sombrios, mas as instituições estão funcionando e a gente deve usá-las. Então, não adianta chorar, não adianta bater pé, não adianta reclamar, a gente tem que fazer, né? Então a gente tem que fazer, a gente tem que continuar vendendo a história em quadrinho, continuar escrevendo a história em quadrinho. Eu vi agora, o Ednei me mostrou um vídeo da Fernanda Montenegro no Festival de Ceará, em que ela diz, como é que ela diz? A arte... O Brasil dá certo. A arte do Brasil dá certo. E eu acho que é isso. Ela já tinha me ensinado que o teatro salva, né? Então, eu acho que a arte salva. Então, acho que é da nossa competência isso, não parar. Vamos em frente, vamos tocar o barco, esperar passar. Eu vou acrescentar uma frase que eu gostei muito quando essa pessoa disse, e morreu pouco depois, que foi o Eduardo Campos. Ele disse: não podemos desistir do Brasil. E é isso que eu penso, não podemos. Há uma urgência. Acho que você disse muito bem, as instituições estão funcionando, pelo menos por enquanto, se nos mantivermos atentos, porque os bárbaros à porta, esse lado sombrio existiu sempre, existe sempre, e sempre estará a ameaçar a liberdade. Então, se nos mantivermos atentos, se quando acontecer uma situação como a de ontem, houver uma reação tão forte, espontânea, e essa coisa que a própria Bienal fez, né, de não aceitar, e a justiça de impedir esse gesto, não apenas antidemocrático, mas anticonstitucional. Quer dizer, um crime que poderia ter sido cometido e não foi. E essa reação, quando a gente pensa que uma pessoa que nunca nos pareceria um resistente, como Felipe Neto, compra 10 mil livros de temática LGBT. Aliás, se vocês me permitem, posso pedir uma salva de palmas para ele? Eu achei tão bonito isso. Não é uma pessoa que ele comprou os 10 mil livros. Então, a sociedade civil reage e a gente tem que ser atento. E, estando atento, eu tenho a impressão de que também haverá uma produção mais, não sei se maior, de literatura e de arte, mas seguramente uma produção mais densa, mais preocupada, não ideológica, mas mais preocupada em refletir o que nós somos, cada um de nós, além do nosso umbigo. Eu tenho outra pergunta. Se o Marc Levy quiser dar a opinião dele também, eu acho que seria bom, porque não é uma exclusividade do Brasil, essa onda conservadora. Ele mora na Inglaterra, onde está o Boris Johnson, a gente vê o Trump no mundo inteiro, então, se ele achar que deve, seria bom. Sure. Pedir para você tirar In fact,
para você não ouvir a tradução em português, você tirar o fone na hora de responder melhor. You want me to read Yeah. it? Okay. Yeah. In fact, I live in New York, and I've lived in New York for the last 10 years. And so I've witnessed the arrival of the Trump regime, and I've seen what happened in the United States over 2 years. I think that force of the darkness progress when the people of good stop working and stop fighting. And the people of good cannot rely on the institution, because the force of darkness very soon will attack the institution, will destroy them step by step, and will place people of their own inside of these institutions, and will corrupt these institutions. For example, in the United States, might be strong to say that, but the Supreme Court has been corrupted, and the justice is being corrupted, and the nomination of William Barr at the head of the Justice Department has corrupted completely the judicial system. And the Republicans, with what is called in the United States the gerrymandering, are trying all the time to corrupt the system. The force of darkness have no limit in their will of keeping the power from the people. And in every story where a democracy has been beaten by the force of a dictatorship, it had happened by the collision of two things. The first thing, an extraordinary amount of money in the hands of a very small number of people. And those people, those major companies are supporting and financing the dictatorship. In Germany, when Hitler was raised to the power in 1933, he would have never reached 1939 if the major German industry had not supported him. So the number one risk of a democracy is this extreme concentration of money in the hand of a very few. And the second is when the good people, or the people of good, believe that their institutions are going to protect them from everything. No, it doesn't. It has never. At one time, if the people of good are not behind those institutions, fighting every day to protect those institutions, the institution fails. The good news, which is also a bad news, is that, for example, in the United States, a word that I thought that was belonging to a time that was 60 years ago has raised again and has reunited hundreds of thousands of peoples. This word is called resistance. And the word resistance belongs to only one type of power, the power of the people who we are, writers, readers. And readers are even more important than writers, because what we write, if you don't read it, if we don't share this communion of thought for a free world, for the right, of every minority to live, of, fighting against any type of discrimination, this is our job, to do that, to write that, because what social networks have done over the last years, social networks have divided us. They have spread amazing amount of fake news and reason to hate each other. Books unites us, even the scariest one. And I'm thinking, for example, of to the amazing book of Margaret Atwood. Even this book reunites us, because this book awakes our consciousness. So that is my answer. Tem uma pergunta que os três podem responder. Como vocês enxergam a liberdade de adaptação de uma obra literária para o cinema ou para o teatro? Entendo a liberdade de criação, porém algumas não são tão fiéis. Eu acho que o Ednei já falou bem disso, com a experiência dele na Ministério do Ricardo Linhares. Eu tenho pouco para falar. No caso, eu mesmo adaptei, então
fui muito fiel. Então, acho que o Marc Levy, mais uma vez, pode ser quem pode falar sobre isso, que ele teve o maior sucesso literário dele, adaptado para o cinema. Só para você saber, é um grande sucesso o filme nas sessões vespertinas na televisão aqui no Brasil. I have to temper my I have to temper my answer because I have to put, it's always about context. You have to put some stuff into context, okay? So I write a book, and I don't even know that I'm writing a book. I'm, in fact, writing a story to the man that my son will become one day, and my idea when I was writing this story was to give him this story when he would be the same age than, the age I had while I was writing the story. I wanted to trick the time. I wanted that for the time of the story, my son and I would have the same age and be best friend. And that was my only goal, I was thinking, that's it. Then I'm in luck. I had an extreme amount of luck, and my book is being published. And then I had even more luck, and my book is being bought by Steven Spielberg. So why am I telling you that? Because now you have to put things into context. You walk in a theater, and then you see the logo of DreamWorks, and then just after you see the title of your first book. Whatever happened after that, if at this very moment you're not happy, you might never be happy in your life. So my vision of the adaptation has been deeply disturbed by, this happiness and the fact that I had to pinch me for the last 20 years that it happened to me. But to try to answer to your question about how far a movie can walk from a book, the thing is that both are telling a story. It's very hard to ask to a director to limit his creativity to film the page of a book. At one time, if you do accept an adaptation, you have to accept the idea that the director is going to tell your story his way. And that's fine. Somehow it's fine. The only thing which I think is important is that the director shall not betray the spirit of the story and the spirit of the characters. That's the only kind of betrayal, to betray the intention of the writer, his purpose. If I write tomorrow a book which denounces what's happening in the United States, and the director adapt my book and change many story in it, but keep this, that the reason of this book was to denounce what's going on in the United States right now, it's fine. But if he turns, if the TV series who adapted the book of Margaret Atwood had changed the spirit of what she was saying, that would have been a huge betrayal. Uma pergunta aqui que eu acho que o Ednei pode responder. O quanto do jornalista se usa para compor o escritor? Eu trabalho com a notícia quando eu sou jornalista. E eu utilizo a notícia quando eu trabalho com ficção. Cada escritor, cada escritora tem que encontrar seus caminhos. O meu, acho que surgiu quando eu percebi o quanto os acontecimentos, as decisões políticas e as leis transformam nossas vidas pessoais. Um grande acontecimento que eu cobri, que eu acompanhei, que foi o 11 de setembro, não teve o impacto íntimo que eu vi no Brasil com a decisão do Fernando Collor de sequestrar a poupança das pessoas. Houve pessoas que desenvolveram doenças
pessoas que morreram, pessoas que se mataram, o país transformado, a confiança traída, porque os mais jovens talvez não lembrem, mas ele foi o primeiro presidente eleito por voto direto. Saímos da desastrosa administração, enfim, José Sarney, mas isso não vem ao caso. E aí, e quando eu comecei a estruturar, a escrever os detalhes de Se Eu Fechar os Olhos Agora, e nas anotações e nas pesquisas, também como eu fiz com o Último Dia da Inocência, eu fui percebendo mais e mais como os acontecimentos decidem a sua vida, a vida dos seus descendentes. Há um momento, Se Eu Fechar os Olhos Agora, que a irmã Rosa, Maria Rosa, que é uma negra, conversa com o professor Beratã e conta sobre as peças que as pessoas trazidas da África eram vendidas como peças. Isso é história, isso é pesquisa, isso é real. Então, você comprava peças fêmeas, você comprava peças fêmeas que estavam para parir. É algo tão desumano. Então, essas pessoas levadas para essas fazendas, essas plantações de café, que eram da minha região, a minha região, o Vale do Café, teve a maior população de origem africana de toda a área de plantação de café. E o que resultou nisso? Uma população não apenas discriminada, mas violentada, sem que isso significasse um crime. Era apenas uma continuidade daquele tratamento desumano, que começava lá atrás, na decisão da Igreja Católica de considerar que as pessoas da África, as pessoas negras, não eram os africanos, as pessoas negras e os indígenas não tinham alma. E como eles não tinham alma, você podia fazer com eles o que você quisesse. Então, quando a Anitta é assassinada, a morte dela é consequência de uma série de situações históricas. E assim também, quando eu comecei a anotar para o Último Dia da Inocência, eu comecei a ver todo esse espelho deformado da época em que nós vivemos, dessa tentativa lá vitoriosa, em 64, dessa tentativa de sufocar. Vou parecer até um comunista velho, aviso que eu não sou comunista, mas assim, de sufocar a igualdade, o direito de você ter comida na mesa, o direito de você ter uma moradia, o direito de você não ficar jogado numa maca, num posto de saúde. E aí, quando você vê uma autoridade dizendo não se passa fome no Brasil, aí eu tenho outro, vai à rua, sai do seu palácio, vai à rua e vê o que está acontecendo embaixo das marquises. A fome é indigna, e negar que a fome, eu acho que é parte desse complô sombrio para dizer que nós vemos que nós ou estamos loucos, ou então estamos fazendo propaganda ideológica. Eu não estou fazendo propaganda ideológica. O que eu estou fazendo eu estou vendo, e eu quero escrever sobre isso. Nem sei como eu comecei a falar isso. Mas gente, eu passo, nós aqui passamos, você vê na rua, é indigno, isso não pode uma senhorinha aposentada morrer em cima de uma maca, porque não tem remédio, não tem quem a atenda, e todos esses bilhões gastos com quê? Não sei o que está falando, dane-se. Uma pergunta para o Mark.
Quando você escreve um romance, você se preocupa com o leitor, com o que ele vai gostar, ou o gosto dos leitores nem passa pela sua cabeça? Of course I'm concerned, but only when the book is finished, not while I'm writing the book. I mean, when you write a book, you're telling a story. And I mean, if you stop telling the story to think about how the people you're telling the story are going to react, the story is dead. So, I mean, you write a story from your heart. You write a story because you have something to tell. You have characters that haunts your life and that you want to make alive and to tell the story. Then when the book is written and you rewrite the book and correct it and edit it, of course you start to worry every day saying, you know, this is not good, this is a very bad book, nobody will read it, everybody will hate it. But I think this is the part of, you know, every creative process. I mean, if you don't have doubt, then you're terrible, I think. I mean, it's only all the energy of doing this crazy work is fed by doubt. It's an amazing, it's a very humble and powerful energy being felt by doubt. Well, I think, I mean, at least for me, I don't know how it is for you, but I think the day that I'm sure at the end that I've written a good book that everybody will read, my publisher will tell me the contrary. Bom, gente, eu vou agradecer, a gente vai encerrar agora. Os autores vão estar aqui ao lado do Café Literário autografando os livros. Queria agradecer a presença de todos vocês e uma informação, o livro Fan Home, que você citou, deu origem ao musical, foi publicado no Brasil pela Todavia, está vendo aqui na Bienal. Quem quiser conhecer, não tem como ver o musical, mas já tem o livro lá para dar uma olhada, tá? Gente, muito obrigada, tá?